Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão Glaucio Guerra. Muito obrigada, Glaucio, por aceitar mais uma vez nosso convite. Sou eu que agradeço a vocês essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, né? De alguma forma, divulgando a mensagem espírita e o Evangelho do Cristo, né? Assim dizendo. O Glaucio hoje falará sobre viver bem na ótica espírita. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que os nossos benfeitores possam estar próximos a nós para compreendermos e aprendermos o que o nosso irmão nos trará na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Glaucio. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós iremos falar sobre viver bem dentro da ótica espírita. A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando nós falamos em viver bem é ter boas coisas, frequentar bons lugares, fazer grandes viagens, ter acesso aos bons serviços, que é muito importante, por sinal. E essa associação, ela é quase que automática, não é mesmo, meus irmãos? Isso é uma coisa normal. Até porque o acesso e o uso das coisas materiais, eles vão nos servir de instrumento de evolução, né? Mas sempre que nós fazemos dentro de uma coerência, dentro de um certo equilíbrio. Só que a questão do viver bem dentro da visão espírita, ela vai muito mais além do que fazer aquisições materiais e o bom uso delas. Ela envolve várias outras coisas. Na verdade, ela pressupõe uma série de comportamentos que vai desde o pensar, que é onde tudo começa, até chegar no agir, que é onde as coisas elas se efetivam, né? Elas se concretizam na maioria das vezes. E quando eu falo maioria das vezes, é porque muitas vezes, achando que viveremos bem, nós pensamos coisas completamente fora de propósito e que, graças a Deus, elas não se concretizam, né? Até para o nosso próprio bem. Quando Deus ele nos cria simples e ignorantes, conforme está lá na afirmação contida na questão 115 do Livro dos Espíritos, foi com o objetivo de nós evoluirmos através de uma trajetória de incontáveis existências, vivenciando experiências nas mais diversas formas, seja como homem, como mulher, como preto, como branco, vermelho, amarelo, rico, pobre, sadios, com limitações, enfim. E tudo isso foi para quê? Para que nós pudéssemos aprender com cada uma dessas experiências, tirando delas as melhores lições, a fim de que nós ganhássemos uma bagagem evolutiva necessária para termos condições de sublimar o nosso eu como essência, o nosso eu interior, e assim atingirmos os mais altos níveis de felicidade. E quando eu falo felicidade, eu não estou me referindo aqui àquela felicidade passageira, ligada aos prazeres mundanos, que são bons, porém que tem dia e hora para acabar. Eu falo daquela felicidade que gera um bem-estar consciencial, que gera um bem-estar interior, que independe do estado em que nos encontramos, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. O mundo ele pode estar caindo sobre nós, mas a minha consciência, o meu eu interior, o meu senso de dever cumprido, ele está tranquilo. Então Deus, ele nos criou para sermos felizes. E o viver bem é o caminho para se atingir essa felicidade real. Mas para construir esse caminho, as relações nas quais eu estou inserido,
elas devem ser as melhores possíveis. O triângulo relacional, composto basicamente de 3 atores: Deus, eu e o próximo. E entende-se aí como próximo as pessoas, família, sociedade, enfim. Então, esse triângulo relacional ele precisa estar muito bem ajustado, com Deus ali figurando no vértice superior desse triângulo, por estar acima de tudo e acima de todos, por ser a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos. E tendo eu e o próximo na base desse triângulo. Então, para eu poder pensar em viver bem, que é o caminho para a felicidade que Deus nos propõe, eu preciso estar muito bem com essa minha relação. A minha relação com esses demais componentes ela tem que estar muito bem. Eu preciso verificar como isso está acontecendo. Primeiramente, verificar minha relação com Deus. Se eu estou observando ou, pelo menos, me esforçando para observar as suas leis. Né? Esse daí é o primeiro ponto. O segundo ponto é a relação comigo. Ou seja, como eu me relaciono comigo mesmo. Se eu estou desenvolvendo o chamado auto-amor, o amor por mim mesmo, mas eu não falo daquele amor distorcido pelo egoísmo, que só olha para dentro, que só pensa em si. Mas o amor que cuida bem de mim, que me acolhe, que se importa comigo, que me impõe certos limites para que eu não mergulhe naqueles excessos da vida. Há uma passagem no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, versículo 35, em que Jesus e um doutor da lei travam um diálogo, e o doutor da lei pergunta a Jesus o seguinte: Mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, muito sabiamente, responde com uma outra pergunta. Ele diz assim, ó, você é o doutor da lei. Então, o que diz as Escrituras? Como as entende e como as lê? Aí o doutor da lei devolve a pergunta, né, respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Então, meus irmãos, o que dizem as Escrituras é que o amor que eu devo ter pelo próximo deve ser o reflexo do amor que eu tenho por mim. Que nós devemos desenvolver o auto-amor, que, repito, não pode ser egoísta. Porque eu só posso verdadeiramente amar o próximo se eu me amar. Pois não há, né, não tem condições de eu dar aquilo que eu não tenho. Daí é que eu preciso verificar como eu estou me tratando, se eu estou me amando, para que a partir daí eu tenha condições de poder amar e cuidar do próximo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que é o mais interessante, talvez o mais nevrálgico nessas relações, ele está na relação com o próximo. Como eu trato meu próximo? Será que eu estou tratando o meu próximo da mesma forma que eu gostaria de ser tratado? Será? E como ele me trata? Será que ele faz comigo? Aquilo que ele faz é reflexo daquilo que eu faço com ele? Muitas vezes é, meu irmão. Muitas vezes é. Ou aquilo que ele faz comigo diz respeito somente a ele, não a mim. E como eu recebo esse tratamento? Com alegria, quando é bom, com tristeza e revolta, quando é ruim, ou por melhor que seja, eu recebo com indiferença. É dentro dessas variáveis aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque na relação com Deus, ele sempre vai me amar. Faça eu a besteira que eu fizer. Óbvio que eu terei que responder por cada atitude errada que eu tomar, por cada escolha mal feita que eu fizer. Isso daí é fato. E Deus, como um bom pai,
que ama seus filhos, e todo pai que ama o filho educa. A cada pisada na bola que eu der, ele vai com certeza me aplicar a devida corrigenda. Mas mesmo assim, ele estará comigo, me dando N oportunidades para reparar os meus erros, seja nessa vida ou em próximas reencarnações. Mas ele vai estar ali me incentivando, me intuindo através dos mentores espirituais, né, supervisionados pelo nosso mestre Jesus. Mas esses mentores estarão ali me intuindo, fazendo com que eu vá pelo caminho certo, porque nenhum pai quer que seu filho ande pelo caminho errado. Então, Deus, ele nunca abandona o seu filho, independente da situação que ele esteja passando, pela experiência que tiver por passar. Agora, na relação com o próximo, esse bem-querer, né, divino, esse apoio incondicional que nos é dado, pode não ser o mesmo. Ou pode até nem acontecer. E por que isso? Porque essa pessoa que caminha comigo, está na caminhada comigo, seja de uma forma passageira ou duradoura, assim como eu, é um espírito imperfeito. Ele ainda está em formação, construindo o próprio eu, acolhendo para si, ao longo das diversas existências, as diversas experiências, os vícios e as virtudes que lhe convêm. E por sermos imperfeitos, é que o fracasso ou o sucesso nessa relação vai depender muito do tipo de interação que nós tivermos. Nós podemos ter um relacionamento muito bom, onde os interesses, na maioria das vezes, se alinham, se convergem. Ou podemos ter um relacionamento bastante complicado, pois nem os interesses, nem eles não se alinham, muito menos se convergem, na sua maioria das vezes. Mas se o objetivo de Deus é que nós vivamos bem para sermos felizes, então a primeira coisa que nós devemos fazer é tentar, dentro da medida do nosso possível, das nossas possibilidades, nos desapegar daqueles sentimentos que nós trazemos ao longo dos séculos na construção do nosso eu, mas que são motivos de queda, ainda que nos gerem uma satisfação enorme ao entrarmos em contato com eles, muito em virtude das vantagens que nós tiramos ao utilizá-los. Pois aquilo que eu guardo no meu interior, seja ele bom ou ruim, vai dizer muito daquilo que eu levo para o meu exterior. Por exemplo, eu trago comigo a maledicência. Então eu levo para o exterior a intriga, para tirar vantagem, tirar proveito de alguma coisa, a fofoca, ou para tirar proveito, ou pelo simples fato de ver o circo pegar fogo, né? Só para ver o tombo. Então tem pessoas que agem dessa forma. Eu trago comigo a resignação. Então, eu levo para o exterior o quê? A capacidade de não reclamar diante dos reveses da vida. Né? Tem pessoas que reclamam por tudo e por nada. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se está dia, reclama. Se está noite, reclama. Né? Enfim, então há pessoas que são assim. Então, quando eu trago essa resignação comigo, eu levo para o exterior a capacidade de não reclamar à toa diante desses reveses da vida. Por outro lado, eu trago comigo orgulho. Então, eu levo para o exterior, né? Eu reflito no meu exterior a incapacidade de aceitar determinadas situações que necessitam de humildade, preferindo muitas vezes morrer a passar por determinadas situações, a me submeter a determinadas coisas. Eu trago comigo, por exemplo, a vaidade. Aí eu levo para o exterior o quê? A paixão em ser exaltado, o amor em ser bajulado. Em contrapartida, eu trago comigo a cooperação. Então, eu levo para o meu exterior o senso de ajuda, de assistência, de solidariedade, de parceria.
Eu queria ler um trecho do item 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado Purificação Íntima. Ele diz o seguinte: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Então, meus irmãos, o chamamento é para a reforma íntima, daquilo que eu preciso mudar. E a partir daí, o movimento que eu tenho que fazer qual é? É de aceitar quem eu sou, primeiramente, porque vai ser quem eu vou trabalhar, utilizando ali o auto-amor, o auto-perdão, a auto-ajuda, acolhendo com carinho essa personalidade que caminha há milênios sobre a Terra, com virtudes, é claro, porque ninguém é feito só de trevas, mas que ainda essa personalidade ela está presa a determinados vícios e paixões, né? Só que agora, na busca da felicidade, na busca da melhoria íntima, para construir o caminho do viver bem, eu procuro me modificar. Então, eu potencializo as minhas virtudes o máximo que eu puder. Eu me esforço ao máximo para reformar ou domar as minhas más inclinações. E isso é fácil, meus irmãos? Claro que não. É super difícil. Desapegar de hábitos que estão arraigados dentro de nós há milênios. Isso não é um trabalho muito fácil. Isso requer um esforço árduo, diário, e uma determinação enorme. Nós teremos que fazer um sacrifício muito grande para obtermos êxito nessa tarefa. É difícil? Sim, é difícil. Porém, não é impossível. De forma alguma. Desenvolver certos atributos virtuosos, como a paciência, a abnegação, a resignação, o perdão das ofensas, tudo isso leva tempo. E viver bem, né, requer superações. A dor, por exemplo, que muitas vezes é reflexo das nossas próprias ações, que é a colheita de um mau plantio. Nós sabemos que ela dói, sabemos que ela machuca, sabemos que ela incomoda, que ela traz ali desânimo, abatimento, angústia. Isso daí não se discute. E às vezes, o simples fato de nós deixarmos de fazer algo prazeroso, mesmo sabendo nos ser nocivo, machuca, incomoda e até mesmo dói. Da mesma forma, quando nós somos obrigados a fazer algo que não nos dá prazer, mesmo que seja para o nosso bem, isso também nos traz um certo desconforto e até mesmo dor. Mas ao mesmo tempo em que esse sentimento nos deixa mal, nos deixa ali bastante cabisbaixo, né? Com todas aquelas energias negativas, ele nos convida a tentar ao máximo superá-lo ou amenizá-lo, torná-lo menos dolorido. Ele sugere que nos impulsionemos na procura de ajuda. É só a gente saber ler, ter a leitura correta desse fato. De nós, quando precisarmos, nós pedirmos ajuda. Seja no campo médico, seja no campo psicológico, seja ali com os bons conselhos dos bons amigos, né, dos reais bons amigos, seja com uma prece e até mesmo com tratamento espiritual, se for o caso, né? Então, a dor
ela vai nos colocar à prova do quanto nós somos capazes de seguir, mesmo com a presença dela. Está doendo, mas eu sigo. Machuca, mas eu continuo seguindo. E ela também nos coloca à prova do quanto nós somos capazes de confiarmos em Deus. O quanto nós podemos ali nos entregar aos seus desígnios sem murmúrios, sem reclamações. Por quê? Estar com Deus na bonança, isso é muito fácil. Enquanto Ele estiver ali nos dando tudo, ai, Deus maravilhoso, é o Pai, estamos juntos, todo aquele, eu te louvo, né? Tem toda essa história. Mas, quando Ele nos tira, aí é que são elas. Principalmente quando aquilo que Ele nos tira, por exemplo, é um ente querido que parte precocemente, na flor da idade, e que o nosso entendimento de desígnio vai dizer que Deus subverteu a ordem natural das coisas. Aí é que a porca ela vai torcer o rabo, né? Porque a dor da separação ela é muito grande. E o inconformismo ele pode ser ainda maior. E é por isso que o viver bem dentro da visão espírita, ele extrapola a visão materialista do ter. Ele vai dizer muito mais a respeito do ser. Porque ele pressupõe um total alinhamento aos desígnios de Deus. Né? Uma confiança ampla naquilo que ele nos propõe a executar. E para executar, né, fazer com que essa execução ela aconteça, nós devemos minimamente conhecer as suas leis e entender que nada, absolutamente nada pelo que passamos é para o nosso mal. Nem mesmo a perda de algo ou de alguém que é muito importante para nós. Até porque todas as experiências, inclusive as mais dolorosas, elas têm por finalidade nos proporcionar um aprendizado e uma evolução. Então, Deus, como Pai amoroso, ele jamais vai abandonar um filho. Ele vai estar conosco o tempo todo. Seja na alegria, seja na tristeza, como já disse antes, na saúde ou na doença. O que apenas ele vai nos pedir, é óbvio, é que confiamos, resignados nos seus desígnios, né? E que sigamos em frente. Apesar de tudo, nós sigamos em frente, com coragem para mudar aquilo que nós podemos, com serenidade, para não nos rebelarmos contra aquilo que não podemos mudar e com sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. E será vivendo esse bom relacionamento triangular, né? Como a gente falou, com Deus, observando as suas leis, comigo, me amando, não de forma egoística, mas procurando me melhorar ao máximo, e com o próximo, buscando ali sempre, dentro dos nossos limites, um convívio pacífico e harmonioso, é que nós começaremos a viver bem. Então, ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte para que, em todas as ocasiões, nós estejamos ali bem conosco, bem com a nossa consciência e com o sentimento de dever cumprido em dia, até mesmo em situações desconfortáveis. Então, meus irmãos, para terminar, que nós possamos viver bem a ponto de termos condições de, quando a vida nos oferecer um limão, nós estarmos prontos para transformá-lo numa saborosíssima limonada. E poder dizer, em todo final de dia, de consciência tranquila, Senhor, tudo que pude fazer para ser melhor hoje do que fui ontem, eu fiz. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Gláucio. Né? Muito importante as suas reflexões, né? Que possamos seguir sempre o caminho do bem nessa
Sim, claro, nessa, né, reforma íntima, essa reforma moral constante, né? exatamente. É, Aprendendo com as dores. seguindo esse caminho, nós estamos construindo uma estrada do bem para a real felicidade. Uhum, exatamente. Né? Confiando sempre em Deus, em Jesus, não há erro nesse caminho. Você poderia fazer a nossa oração final? Posso, posso sim. Eu tenho aqui um livrinho de prece, eu vou dar uma coladinha, né? Em princípio, Uhum, ele fique à diz assim, vontade. Preces da Vida, Lorival Lopes, e tem elevação espiritual. Deus, meu Pai, meu ser está preenchido do teu espírito. Caminha dentro de mim uma vibração potente, capaz de romper limites e me levar às alturas. És para mim fonte de firmeza interior, de alegria sadia, de esperança que fecunda as raízes. Meu íntimo te quer e busca, como um prisioneiro que anseia arrebatar as grades da prisão e respirar o ar da liberdade. Quero que todos se libertem da ignorância e do desânimo, e ajoelhando-nos, cantemos as glórias da tua paternidade. Como teu filho, intenciono sustentar ao máximo a leveza do pensamento e a paz profunda. E em cada pessoa procurarei encontrar a ti. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E assim agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, a fim de passarmos um pouco do Evangelho que o Mestre nos ensinou, nos trouxe com todo amor, com todo carinho, a pedido do nosso Pai, que é Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Gláucio, Eu né, que te agradeço, Renato. pela oportunidade, né, do trabalho no bem. Com certeza. Eu te agradeço também por essa oportunidade e que ela nunca nos falte, Que assim sempre. seja, sempre. E a todos, muito obrigada também pela companhia na noite de hoje. Nos vemos na próxima quinta.